Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX, com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe. Um alô também para os alunos da escola Sinfrônio Peixoto de Moraes, para a professora Tânia Menezes e a diretora Marli e todos os alunos que estão presentes. Temos aqui mais algumas perguntas. Como os jovens, professores e a escola de um modo geral podem desenvolver ações contra a violência na escola? Bom, essa pergunta é bem interessante porque às vezes a gente fica só no nível, no campo das ideias, mas como é que isso pode se dar concretamente? Veja bem, vamos por parte aqui. Como é que esse programa, 5 Minutos de Valores Humanos, vem tratando essa questão da violência também entre os jovens, né? A Sara, que é a mentora do programa, e depois convidou a gente para fazer parte da equipe, ela faz várias pesquisas em vários sites, vem observando e mantém um contato muito direto com as escolas que vão adotando o programa, né? Ela recebe e-mails, e então ela fez um levantamento da conversa com diretores, com professores, como é que eles vêm trabalhando essa questão da não violência na escola. E então, lá mesmo no site 5 Minutos de Valores Humanos, tem como melhorar o convívio na escola, como é que os professores podem trabalhar com isso na escola concretamente. E lá são apresentadas algumas sugestões, como por exemplo, ao invés de 5 minutos de você contar uma história que tem um outro valor, você pode trabalhar com as crianças algumas ideias que elas possam vir a ter e desenvolver concretamente na escola. Como eliminar a violência na escola, como eliminar a violência de alunos com professores, professores com funcionários, funcionários com diretores e vice-versa. Então, esse trabalho pode ser feito nos 5 minutos em que se conta a história. Cada criança vai pensar. Veja bem, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme que é uma criança que tem como dever de casa encontrar uma saída para a violência e para trazer a paz para o mundo. Cada criança vai construir um modelo de atividade que ela mesma vai desenvolver para chegar a esse bom termo. E depois leva o resultado. Essas crianças estão entre 7, 8, 9, 10 anos. Então a escola pode fazer a mesma coisa. Tentar identificar com as crianças o que poderia ser feito para diminuir, para reduzir os índices de violência, né, dentro da escola. Depois lá fora, em casa, há experiências de violência em casa? Sim, há. Então, como fazer? E tirar das próprias crianças essas ideias, né? E essas ideias podem ser trabalhadas, os professores podem estimular, a diretora pode estimular, pode criar uma gincana, fazer um mural e, ao final, apresentar, por exemplo, um prêmio para as ideias mais, digamos assim, mais convincentes, as ideias que apresentam resultados mais palpáveis, né? Fazer uma avaliação a cada 15 dias, como é que os alunos estão se comportando a partir dali, se houve alguma mudança. Uma coisa que eu sempre digo é que esse trabalho tem que ter um feedback também lá no lar. A criança escuta 5 minutos de valores na escola, uma historinha que vai tratar de um valor. É importante que o professor estimule essa criança a contar para os pais, para os irmãos, para os vizinhos, e traga o feedback. Como é que você contou a história? O que eles disseram, né? Quais as expectativas dele? O que eles refletiram sobre isso? O que criticaram? E traz para a escola. Então, esse ir e vir é que vai fazendo a mudança. Então, uma campanha na escola, durante um determinado tempo, construindo um novo modelo de paz na escola, por exemplo. Sei lá, a professora pode criar qualquer outro tema, né? E dar essa premiação. Pode fazer um vídeo desse processo. O aluno fazendo esse trabalho, eles filmam e ao final o aluno recebe como prêmio o vídeo do trabalho que ele realizou. Então, estimular as crianças, dentro da sua criatividade, os potenciais que eles possuem, e criar, identificar, buscar os meios de tratar a violência, desde a escola
Então, essa é uma das formas como a escola pode fazer esse trabalho. No site, em 5 minutos, apresentam-se essas sugestões, né? Tem uns textos que foram colocados lá exatamente para reflexão. Uma é sobre a adrenalina. O nível de estresse em que a gente vive hoje, né, no mundo contemporâneo, faz com que também possa bem apreciar uma agressividade. Quer dizer, você está correndo atrás de tudo. Tudo é seletivo, tudo você compete, tudo você tem que chegar primeiro. O conhecimento hoje, a gente que está na academia, observa, o conhecimento é produzido a galope. Não dá mais para você acompanhar tudo que é produzido a todo tempo, a toda hora no Brasil e no mundo, né? Então imagina uma pessoa desde cedo sendo exigida que ela esteja em dia com tudo, com as redes sociais, com o que é lançado na internet o tempo todo, com os livros que são lançados, com o conhecimento que é produzido, com as últimas pesquisas. Isso vai gerando um nível de ansiedade que causa o estresse. E o estresse vai causando também essa agressividade. Se não trabalhar, penso que as escolas poderiam trabalhar muito com visualização terapêutica. Muito, no final da aula, no início da aula, para ir fazendo com que a criança reduza esse nível de ansiedade. É óbvio que ele pode chegar em nível, por exemplo, que vai trabalhar, que vai mexer com a química do cérebro, né? E aí você vai ter depois pessoas muito jovens, com síndrome do pânico, com depressões, com transtornos de alguma natureza. Por quê? O estresse está possibilitando isso. E às vezes a criatura já traz uma predisposição para determinados tipos de doença. Se ela se lhe é exigido desde cedo que ela seja bonitinha, que ela ande na moda, que ela fale inglês, que ela use a última, sei lá, como é? Última roupa, última modelito, né? E que ela esteja dentro dos padrões que a sociedade está exigindo hoje para o ser humano, é óbvio que ele vai virar. Com certeza vai virar. E a escola ainda vai exigir muito mais. Você tem que ser isso, você tem que ser. Pode observar que a palavra você tem que ser é o mote de hoje. Você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Menos calmo, ninguém diz. Você tem que ser calmo, você tem que ter paz, você tem que respeitar as pessoas, você tem que amar mais, você tem que desenvolver a afetividade. Isso quase não é isso. Olha, você tem que ser o melhor. Certa vez eu escutava um pai dizer que eu fiquei estarrecido. O pai dizia para um menino de 5 anos: filho, preste atenção, você tem que ser o melhor em tudo. E se para isso você tiver que passar por cima das pessoas, você faz. Eu quase desmaiei. Quase descarne. Porque foi estarrecedor, um menino de 5 anos ouvindo isso. O que essa criança vai fazer para conseguir o alvo, o que ela quer? Ela vai passar por cima de todo mundo. Então, a escola tem que trabalhar isso, e existem vários meios, e meios lúdicos mesmo, através da brincadeira, da pintura, do recorte colagem, mas que ao final haja uma sistematização por parte do professor. Bom, e afinal, que mensagem trouxe o trabalho que fizemos? Essas ideias que foram lançadas pelos alunos, elas foram bem trabalhadas? Quais foram os frutos disso? Você percebeu que o seu pai está menos agressivo depois que você contou a história para ele? Depois que a gente trabalhou isso? Tem que ter um feedback, tem que ter uma avaliação, porque senão fica atividade pela atividade, só para dar brilho a alguém. É importante. Uma outra coisa que a gente tem que trabalhar muito no dia de hoje, e que eu acho que é um valor que nós temos que refletir também sobre ele, é a questão da humildade. Tudo isso é uma avalanche de coisas que faz o ser humano grande sem ser. Ele, aos olhos dos outros, parece ser grande, e ele não é. Porque a grandeza está na humildade de reconhecer que não é essa coisa toda. E a gente, às vezes, se acha a última Coca-Cola do deserto, né? Se acha assim, o rei da cocada preta. Ou porque sabe muito, ou porque tem muito. E isso também deve ser muito bem trabalhado na escola. Então, o valor, a humildade também. Tudo isso para você observar que a violência ela está na ponta, mas atrás dela tem outros valores que precisam ser trabalhados para que ela também possa reduzir os índices, né? Então tem lá um texto, Pedagogia da Presença, que é interessante. Eu estou em casa todo dia, mas será que eu sou de fato presente? Eu converso com o meu filho, mas na hora de ter autoridade eu sei puxar a corda, a gente solda a corda, aí tem a hora de puxar. É estabelecer limites. Será que eu sei dizer não e não ficar me culpando, né? Os meninos bolhas, que a gente protege
que o mundo, eles não podem mais sair da calçada, porque cuidado à violência. A gente está criando a sociedade do medo. Então esse medo também gera violência, porque eu, para me proteger, eu me assusto e aí vou gerando essa violência. A difícil arte de dizer não. Coitado dos pais, tenham pena. Vocês vão ser mães daqui um dia, né? Eu já fui. Já tenho meninas de 23, 24, né? 20 e tal. Mas é muito difícil uma mãe e um pai dizer não, mas a gente tem que aprender. Aprender a dizer não e mostrar por que é que está dizendo não. E segurar o não. Porque às vezes a gente quer estar o tempo todo trabalhando e aí o menino pede as coisas, a escola pede as coisas e a gente nem reflete com ele que aquilo de fato é necessário para quem e para quem. E aquilo vai servir para quê? Então é um conjunto, não dá para trabalhar uma coisa só. Ética. O que é ética? Uma criança pequena já tem que saber o que é ética. A gente vai dizer com a linguagem que ela entende. O que é moral? O que é respeito? O que é autoridade? O que é ser bom? O que é ser bom? Né? Então essas reflexões elas podem acontecer na aula de geografia, de história, de matemática, né? de português, de inglês, enfim. Eu penso que a gente está perdendo os espaços por conta da perda dos espaços para introduzir um conteúdo do saber sistematizado que é necessário, mas que se a gente não tiver cuidado de fazer o tempo todo essa reflexão com o cotidiano, com a vida, a gente vai se perdendo, nós vamos nos perdendo, e aí a gente vai só olhar os noticiários da televisão e dizer, meu Deus, que horror! Mas nós estamos contribuindo com isso. Obrigada, doutora Maria do Socorro. Lembrando a vocês da pergunta âncora, qual o nome de um cantor inglês, autor da música Imagine? Você pode, respondendo corretamente, você pode concorrer ao livro 5 Minutos de Valores Humanos para a Escola. E nos acompanhe também através da nossa web TV, no lado direito do computador, que você pode nos acompanhar ao vivo. O Dácio, ele pergunta, a violência na escola significa o quê? Tudo que foge aos padrões normais, entre aspas, né? Então vamos lá. Quando o aluno grita com o professor, quando ele agride a diretora, quando ele agride o coleguinha, quando ele fala alto demais, sabe? Uma das coisas que eu venho observando ultimamente, que as pessoas falam muito alto na escola. E em casa, e em todos os lugares. Parece que a gente quer vencer o outro pela voz, né? Então, quando você vê 4, 5 mulheres conversando, e às vezes não vamos saber. Então, entra numa sala, você fala, parece que quer ser ouvido pelo mundo inteiro. Então, a fala agressiva também é um ato de violência, né? Os nomes, os palavrões, a falta de respeito, você não respeita mais o professor, você não respeita. Mas isso tem um caminho, ele foi construído. Lá na escola ele está só refletindo, ele começa normalmente em casa. Agora, às vezes na escola ele é alimentado, porque os pais, a escola também, às vezes não tem mecanismo de reduzir esses índices de violência. Então, acredito que todo tipo de ação que agride o outro, que constrange o outro, é um ato de violência. Se o outro se sentiu mal, se o outro se sentiu ferido e ofendido, isso é um ato de violência. Obrigada. Então vamos agora de intervalo musical com a música Natasha. E não esqueça de responder a nossa pergunta âncora e concorrer ao livro 5 Minutos de Valores Humanos para a Escola. A pergunta é, qual o nome de um cantor inglês, autor da música Imagine? Responda através do nosso mural de recados, www.agi.com.br ou através do nosso MSN, juventude@agi.com.br. Então a música é Capital Inicial Natasha. Oferecemos para todas as escolas presentes e para a escola também Sinfrônio Peixoto de Maracanã, que está aqui com a gente.